Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 29 até o verso 6 do capítulo 17. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Louvado seja Deus pela sua palavra. Acabe e Jezabel formaram o pior casal do mundo. Não houve um casal pior. Seu cunhado e sua irmã não são piores do que Acabe e Jezabel. Aqueles seus vizinhos não são piores que Acabe e Jezabel. Não houve gente pior do que Acabe e Jezabel. Acabe tornou-se símbolo de todos aqueles que afastam-se de Deus sem a menor preocupação, sem o menor pudor, sem a menor dificuldade. O texto que nós lemos diz que ele não só andou nos caminhos de seus antecessores, como também os superou, distanciando-se de Deus e fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Provocou a ira do Senhor como ninguém antes dele, é isso que o texto diz. Ninguém antes dele irritou a Deus como ele irritou. Ninguém antes dele negligenciou a Deus como ele negligenciou. Acabe foi, sem dúvida nenhuma, o pior rei da história de Israel. E olhe que o nível era baixo. Você sabe a história e você sabe que, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. Israel ao norte e Judá ao sul. Só que em Judá ficava Jerusalém e o templo do Senhor. Os primeiros reis de Israel perceberam que se eles permitissem que os moradores dessa nova nação continuassem descendo a Jerusalém para adorar no templo, não ia demorar muito, a autonomia dessa nova pátria seria questionada. Que nação é essa que não pode resolver-se no seu próprio território? Precisa ficar peregrinando para o território vizinho. E aí, os primeiros reis de Israel resolveram incentivar a nação a cultuarem a Deus, cada um do seu jeito. Construíram ao redor das cidades de Israel postes ídolos, pequenos templos, lugares de adoração e culto, em que as pessoas podiam ir e adorar a Deus do seu jeito. E o que acontece quando cada um acha que pode adorar a Deus do seu jeito? A idolatria reina. Porque o que a gente esquece nesse processo é que, independentemente do nosso desejo de adorar a Deus,
É Deus quem decide como Ele quer ser adorado e não nós que decidimos como queremos adorá-lo. Aquele Deus que nos fez a sua imagem e semelhança começou a perder lugar para deuses feitos à imagem e semelhança do povo. Pois idolatria nada mais é do que isso. Quando Deus vivo e verdadeiro, cujas orientações estão claras para nós, perde espaço para outras divindades que são estabelecidas de acordo com o nosso gosto, com a nossa conveniência, com os nossos valores e princípios individuais, de acordo com a nossa própria vontade. Essa nossa geração que acha que pode adorar a Deus do seu jeito, cada um do seu jeito, Deus é um só, a gente diz, cada um que o busque à sua maneira, está sucumbindo diante do perigo da idolatria. Pois idolatria é quando não importa o que Deus pediu de nós, importa o que nós estamos dispostos a oferecer. Não importa qual é a vontade de Deus, importa que fazer a vontade de Deus significa sair de uma certa zona de conforto, ou abrir mão de certo espaço de poder, ou de repente ter que resolver certos pecados que agridem frontalmente o que Deus tem para nós. Então é melhor fazer um arranjo e buscar outras formas de adoração e de culto. Foi o que Israel fez. Descer a Jerusalém é perigoso. Continuar com a vida misturada à vida dessa nação que agora é vizinha pode ser alguma coisa perigosa. Então vamos ficar por aqui e fazer do nosso jeito. Quando a gente decide fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, a desgraça começa a se estabelecer na nossa vida. Porque é óbvio, as coisas do nosso jeito jamais serão adequadas como são as coisas do jeito de Deus. E aí não houve nenhum rei na história de Israel disposto a romper com esse processo. Não houve nenhum rei na história da nação do norte que tenha tido coragem para dizer: nós estamos errando e precisamos voltar ao princípio. Nenhum. Um foi sendo pior do que o outro. E Acabe o superou a todos. Foi o pior de todos. Fez o que era mal aos olhos de Deus, como nenhum antes dele havia feito. Mas como se não bastasse ser quem ele era, ele ainda casou-se com a pior mulher do mundo, que nem estava entre os habitantes de Israel. Ao que parece, Acabe não tinha nenhum tipo de concorrência em Israel. Então ele foi buscar entre os sicônios uma mulher que era a pior mulher do mundo, Jezabel. Jezabel virou símbolo de toda mulher que faz um estrago onde está. Em Apocalipse, uma das igrejas está vivendo uma crise, e ao que tudo indica, uma mulher estava ocupando o espaço de protagonista dessa crise, e Jesus a chama de Jezabel. O nome de Jezabel virou o nome de toda mulher que inferniza. Jezabel virou o nome de toda mulher que inferniza. Por quê? Porque ela foi a pior de todas. Para você ter uma ideia, um dia ela entrou no palácio e viu Acabe um tanto quanto chateado, cabisbaixo. E quando mulher vê homem cabisbaixo, ela fica ansiosa. O que é que foi, meu bem? Ah, não foi nada, não. Não, alguma coisa foi. Eu conheço essa cara. Eu sei, eu conheço você não me engana. O que aconteceu? Fala o que aconteceu. Não, nada, não quero te preocupar. Não, agora eu já estou preocupada. Se você não falar, aí que eu vou ficar mais preocupado ainda. Não, é coisa do trabalho. Mas o quê? Você está sendo mandado embora? O que aconteceu? Fala, homem, você está me deixando maluca. Acabe e fale, o que aconteceu? O que é isso? Ele disse: é o Nabote aqui, nosso vizinho. Eu fui lá tentar comprar a propriedade dele, eu queria fazer uma horta lá. Eu tinha uma ideia tão bonita, pedi para um arquiteto do reino fazer um projeto, ele fez um projeto tão bonito. Eu estava motivado, fui lá falar com o Nabote, ofereci uma grana boa na vinha dele. E ele me disse não. Falou que a vinha é de família, que ele cresceu ali, os filhos dele cresceram ali, tem valor sentimental. E não quis me vender não, e eu estou chateado porque eu estava tão animado com essa horta. Quando a Jezabel ouviu isso, ela disse: tome vergonha na cara, homem. Que espécie de rei é você? Chorando pelos cantos aí por causa de um desgraçado qualquer? Tome tento, rapaz. Ponha-se no seu lugar, você é rei dessa bodega. Vá lá e tome essa vinha. Deixa comigo. Você é um chorão mesmo? Fica aí. Deixa que eu resolvo isso aí. Quando mulher diz deixa que eu resolvo, ela resolve.
Só que cada uma do seu jeito. Quando a minha mulher diz para mim, não precisa mais, eu faço, não precisa mais, ela faz. Só que cada uma tem o jeito de fazer. E a Jezabel tinha o jeito dela de fazer. O que ela fez? Pagou uns caras para acusarem Nabote de um crime que ele não tinha cometido. Ele foi submetido a um julgamento injusto e desleal. Não teve direito à defesa e foi assassinado com toda a sua família. Aí a Jezabel chegou lá e disse, toma, a vinha é tua. Faça a porcaria da sua horta. Essa era a Jezabel. Então nós estamos falando do pior casal do mundo. Só que o pior casal do mundo governa um povo. Um povo que também já estava corrompido e distante de Deus. Porque, ao que parece, é sempre assim. Quando um povo se corrompe, ele acaba fatalmente sendo governado pelos piores que há entre ele. Uma nação corrompida, cedo ou tarde, será dirigida por aqueles que dentre elas são os piores. É assim que funciona. E Acabe e Jezabel são os líderes da nação, uma nação que está afundada no pecado. E aí, no meio desse caos, aparece um homem que, pelo que o texto sinaliza, é a alternativa de Deus para um tempo em que todos estão distantes dele. Elias é a alternativa de Deus para um mundo dominado por Acabes e Jezabéis. É de Elias que a gente precisa quando Acabe e Jezabel estão nadando de braçada e fazendo o que bem entendem. É gente como Elias que Deus quer levantar quando tudo vai mal. É gente como Elias que o mundo precisa ver levantar-se da escuridão, do anonimato, do ostracismo, para fazer a vontade de Deus e fazer a diferença na sua geração. Tem 3 características aqui de Elias que eu queria trabalhar com você e que são diametralmente opostas às características de Acabe e Jezabel. A primeira característica de Elias é que Elias era um homem sem nenhuma vergonha de ser identificado com o seu Deus. Elias não tinha nenhum problema em ser identificado com o seu Deus, a começar do seu nome. O nome Elias significa Yahvé é Deus. E essa era a missão de Elias no seu tempo e no seu mundo. Deixar bem claro que o Deus vivo e verdadeiro é Yahvé, o Deus de Israel. Não é Baal. Não são os deuses circunvizinhos. As divindades adoradas pelas nações. Há um só Deus, Criador de tudo, de todos, que governa sobre todos e que dirige o seu povo. Esse Deus é o nosso Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Davi. É o Deus que opera maravilhas. É o Deus que participa da história. É o Deus que quer restaurar o seu povo. É o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Yahvé é Deus. O Deus que apareceu para Moisés na sarça, esse é Deus. E ele não está muito contente com essa geração. E por isso não vai chover. Elias não era do tipo de profeta cujo objetivo, cuja ambição seria agradar as pessoas e dizer o que elas gostariam de ouvir. Esse não era Elias. Elias era um homem com uma palavra de Deus nos lábios e disposto a falar essa palavra, ainda que as pessoas não gostassem do que iam ouvir. Nenhuma vergonha de identificar-se com o seu Deus. Quando ele aparece diante de Acabe, ele diz, Acabe, não vai chover sobre a terra, por causa da palavra de Deus, diante de quem eu estou, em cuja face eu estou, a quem eu sirvo. A minha Bíblia diz a quem eu sirvo. Talvez você tenha uma Bíblia aí no seu colo que diga em cuja face eu estou. Elias era um homem na presença de Deus. Um homem para quem Deus era suficiente. Um homem sem nenhuma questão de autoestima para ser trabalhada e defendida. Um homem que não estava à procura de estabelecer e consolidar a sua autoimagem. Um homem que não estava em defesa da sua identidade ou à procura de solucionar os seus próprios complexos. Quando você e eu decidimos que Deus é a razão da nossa existência, que em Deus nós estamos seguros e que Deus nos basta, então aquelas marcas, aqueles traumas, aquelas mágoas, aqueles rancores do passado, os complexos que nós carregamos, tudo isso morre diante da cruz. Porque Deus é maior do que tudo isso. Porque eu não estou mais nesse mundo para me provar para alguém. Eu não vivo mais essa vida para chegar em algum lugar que finalmente possa me dar o direito de dizer, está vendo? Eu tenho valor. Não.
Deus já me diz qual é o meu valor. E eu estou feliz com isso. Estou em paz com isso. E quero honrar a Deus com isso. Elias era um homem sem pretensões que não há de fazer a vontade de Deus. Elias era um homem movido pela vontade de Deus. Talvez a pergunta que Elias nos ajude a tentar responder seja essa. O que é que nos move num dia como este? O que é que nos move nesse tempo em que nós vivemos? Quais são os nossos anseios mais profundos? Quais são as nossas ambições mais secretas? Do que exatamente eu e você estamos correndo atrás? O que é que nós estamos perseguindo? Por que fazemos o que fazemos? Por que levantamos da cama pela manhã? O que é que nos impulsiona a sair da cama, que é, sem dúvida nenhuma, um lugar muito melhor do que alguns que a gente enfrenta no dia a dia? Meu sonho era não precisar levantar da cama. Tem duas coisas boas na vida: acordar e dormir na sequência. É bom acordar porque você percebe que está vivo. E aí depois que você agradece que está vivo, vira para o outro lado e dorme. Um bom sono, o sono do justo. Mas tem que sair da cama. Em nome do quê? Por quê? No poema do Carlos Drummond de Andrade, o José corre. Mas José para onde? O que é que está em jogo? O que é que está em jogo quando você discute com a sua esposa a ponto de um ter vontade de agredir o outro? O que é que está em jogo quando você perde a paciência com os filhos e faz o que você nunca gostaria de ter feito? O que é que está em jogo quando você entra em demanda com o seu vizinho, quando você rivaliza com o seu colega de trabalho, quando você entra em choque com o seu familiar? O que é que está em jogo quando você busca uma promoção, quando você compra uma casa, quando você troca de carro, quando você entra numa loja para comprar uma roupa? O que é que move você? Porque, de repente, muitos de nós podem estar sendo movidos pelo desejo de serem reconhecidos como pessoas de valor. Não era o caso de Elias. Elias estava em paz por ser reconhecido como homem de Deus. Para Elias era suficiente ser um homem de Deus. Então ele podia chegar diante de Acabe e dizer: eu estou diante de Deus e por isso eu tenho uma palavra para te dizer. Elias era o tipo de gente que vestia a camisa, entendeu? Quando você vai trabalhar numa empresa, uma das coisas que a empresa deixa claro para você é que você vai ter que vestir a camisa, não é assim? Aqui você vai ter que vestir a camisa. Algumas dão até um uniforme para ficar bem mais evidente que você tem que vestir uma camisa. E tem uniforme que dá vergonha. Eu trabalhei 4 anos no Banco do Brasil na minha adolescência. Os antigos de Banco do Brasil lembram do tal menor auxiliar de serviços gerais. Eu fui isso aí por 4 anos. No primeiro dia de trabalho, alguém tirou minhas medidas. Depois de uma semana, chegou meu uniforme, eu quis chorar. Meu desejo era pedir demissão. Porque era uma calça que pretendia ser social, mas ela era antissocial. Ela era um azul, mas não era um azul bonito. Sabe quando você acorda, olha para o céu está azul, mas está esquisito? Vai gozado, esse céu está limpo, mas está estranho. A minha calça era dessa cor. Calça de cor de céu esquisito. Mas a calça não era o pior era a camiseta. Porque era um azul bem clarinho. A gente diria azul calcinha. Com o símbolo do banco, bem justinha, aquela manguinha que fica espetada, parece que dá para pendurar outra roupa nela. E um detalhe aqui no ombro que você prendia num botão. Para, além de tudo, deixar a gente com um ar assim meio afeminado. E eu tinha muita vergonha de usar aquilo. Então eu usava a minha roupa para ir até o trabalho, chegava lá, punha o uniforme e na hora de ir embora, trocava e punha a minha roupa de novo. E às vezes o gerente dizia: você tem que ir em tal lugar. Posso ir com a minha roupa? Não, tem que ir com o uniforme. E eu morria de vergonha. Assim como eu morria de vergonha de ser cristão. Porque eu tinha tanta preocupação com o que as pessoas iam pensar de mim, que dava vergonha usar aquele uniforme, dava vergonha beijar meu pai na porta da escola, dava vergonha ser chamado pela minha mãe dos apelidos que ela me chamava, dava vergonha ter irmãos, dava vergonha ser crente. Quando você vence essa necessidade de se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você e foca na importância de se preocupar única e exclusivamente com o que Deus pensa de você,
aí a vergonha vai embora. Porque pertencer a Deus e ter valor para Ele é tudo que uma pessoa pode querer. Elias não tinha vergonha de vestir a camisa. E Elias não era uma pessoa especial, não. Elias era uma pessoa comum. Ah, mas Elias era uma pessoa especial. Não, não era. Era uma pessoa como eu e você. Primeiro que o texto faz questão de deixar claro que Elias era uma pessoa comum. Ele não tem ascendência, ele não é filho de ninguém. Elias é uma das poucas personagens na Bíblia que entra em cena sem uma apresentação. Josué era filho de Num. Elias não é filho de ninguém, é o que parece. A família dele não é importante. Fazer menção à família de Elias é chover no molhado, não muda nada, não altera nada. Elias é só um homem qualquer. E pior, ele é de lugar nenhum também. Porque ele é de Tisbe. Tisbe é norte do Paraná. Tisbe é no meio do Amazonas. Tisbe é um lugar onde eu não sei onde é. Tisbe é um lugar que quando você fala, eu nasci em Tisbe. Onde? Não tem gente aqui que quando tem que falar onde nasceu, tem que explicar? Onde é que você nasceu? Eu nasci em... Eu não vou chutar nada aqui, porque eu vou ficar difícil com alguém. Eu vou ficar complicado com alguém. Então eu vou fingir que você já sabe de onde eu estou falando. Tisbe é lugar nenhum. Tanto que até hoje, os historiadores não sabem onde era Tisbe. É uma cidade que a gente só sabe que existiu porque a Bíblia fala, mas ninguém mais sabe nada sobre esse lugar. Então Elias é uma pessoa que a gente não sabe quem é, de uma família que a gente não sabe qual é, de uma cidade que ninguém sabe onde era. Mas um homem nas mãos de Deus. Então eu quero que você saiba nessa noite que não importa qual é a sua história, quem é a sua família, quantos recursos você tem à sua disposição. Se você for uma pessoa nas mãos de Deus, Deus fará maravilhas através da sua vida. É isso que vale na vida de Elias. Essa é a primeira característica dele, mas tem uma segunda. A segunda característica na vida de Elias é que, por não ter vergonha de ser identificado com Deus, Elias também era um homem livre para obedecer a Deus em tudo. O texto diz que ele vai diante de Acabe, diz para Acabe que não vai chover, e depois Deus fala com ele dizendo, Elias, vá para outro lugar, vá para a região de Querite, vá para onde há um riacho e fique por lá. E Elias tinha mobilidade para obedecer a Deus. Quando ser quem você é na presença de Deus basta, você também é livre para obedecer a Deus no que Deus pedir. Se Deus disser vá, você vai. Se Deus disser fique, você fica. Se Deus disser fale, você fala. Se Deus disser abra a mão, você abre. Se Deus disser mude, você muda. Porque a maior qualidade de pessoas que sabem quem são diante de Deus é essa mobilidade espiritual para fazerem o que Deus quer. E eu não sei se eu tenho isso, entenderam? Eu às vezes acho que não. Eu acho que eu tenho muitas estruturas que me amarram. Eu vou dar um exemplo, é só um exemplo, eu não quero que você se preocupe com isso, mas esses dias eu estava assistindo a um telejornal e a reportagem falava de um terremoto, e por causa do terremoto algumas pessoas tinham que sair de casa, da casa onde moravam, porque havia risco de desmoronamento. E elas choravam porque elas não podiam tirar as suas coisas. E aí eu olhei para o redor e fiquei pensando comigo, se eu tivesse que sair daqui agora, porque tudo que eu tenho vai desmoronar, como que seria a minha reação? Eu louvaria a Deus ou me tornaria a pessoa mais infeliz da face da terra? Porque tudo aquilo que faz com que eu ache que sou quem eu sou por ter aquelas coisas? Ou será que perder o que eu acho que me faz ser reconhecido como eu quero ser, levaria a minha vida junto? O que é que me faz ser quem eu sou? São as coisas que eu tenho? É a minha casa, são os meus móveis, são as minhas roupas, é o meu carro na garagem, é a minha profissão, ou é o que Deus tem para mim? Porque se é o que Deus tem para mim, não importa se é isso ou se é outra coisa, se é aqui ou se é lá, se é com essa pessoa, se é com outra, entendem? Elias tinha essa mobilidade. Deus dizia vá e ele ia. Deus dizia fique e ele ficava. Obediência a Deus.
por que é que nós não obedecemos a Deus? Eu tenho comigo que a principal razão pela qual eu e você temos dificuldade de obedecer a Deus, talvez eu mais do que você, é a ansiedade. Para mim, Jesus estabeleceu a ansiedade como o maior inimigo da vida espiritual. O maior inimigo da vida espiritual não é o diabo. O maior inimigo da vida espiritual é a ansiedade. E Jesus deixa isso claro no Sermão do Monte. Ele diz, se você vai jejuar, passe uma água no rosto e não deixe ninguém ficar sabendo. Deus é quem vai recompensar você. Se você vai dar esmola, a mão direita não fique sabendo o que a esquerda está fazendo, porque Deus é quem vai recompensar você. Se você vai orar, entre no quarto, feche a porta, fale com o Pai em secreto, e o Pai que está em secreto vai recompensar você. Ou seja, é Deus quem recompensa. É Deus quem abençoa. É Deus quem cuida. Você não precisa amarrar o que você faz no que você quer, porque é Deus quem dá o que você precisa. Então, na oração que Jesus ensina, enquanto está falando sobre oração, ele diz, vocês peçam a Deus que o pão de cada dia Ele dê hoje. Porque é disso que se trata. Desfrutar do que Deus dá e se sentir satisfeito com isso. Aí quando Jesus termina de dizer essas coisas, ele diz, portanto, não estejais ansiosos por coisa alguma. É a ansiedade que vai roubar de você a alegria de viver como Deus quer. Porque a ansiedade nada mais é do que aquela força dentro do nosso peito que diz, cuidado, se você não cuidar da sua vida, ninguém cuida. Veja lá, se você abrir mão de lutar pelos seus interesses, você vai ficar sem. Tome cuidado, se você não batalhar pelo que você quer, alguém vai tomar o que você deveria ter. A ansiedade me diz que se eu piscar os olhos, se eu bobear por um instante, se eu não for a pessoa mais rigorosa, criteriosa, atenta, sistemática, dedicada, proativa que eu possa ser, nada do que eu desejo vai dar certo. E a minha vida vai para o buraco. A ansiedade é aquela força no seu peito que diz, se você não virar de cabeça para baixo, não fizer das tripas coração, se você não assumir o controle das circunstâncias, sua casa vai desabar. Se você não puser ordem nessa bagunça agora, tudo vai virar de um jeito que você não vai mais conseguir resolver. Essa é a ansiedade. Se você não sentir que a vida depende de você, está nas suas mãos, a vida não acontece. E Jesus diz, olhem os lírios, eles não costuram, e eles se vestem super bem. Vejam as aves, elas não trabalham, mas elas comem todo dia, porque é Deus quem cuida delas. Se vocês estiverem ansiosos, vocês vão se agarrar à vida que vocês têm diante dos olhos, de tal maneira que não vão conseguir lembrar que Deus tem o melhor para as suas vidas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É a fidelidade de Deus que faz a diferença. Não é a sua capacidade de tomar conta de tudo. É a ansiedade que me rouba a mobilidade. É a ansiedade que me faz pesado e carrancudo. É a ansiedade que me faz entrar em confronto com as pessoas, porque elas estão me atrapalhando. Eu tento deixar tudo do meu jeito, fazer tudo do meu esquema, mas as pessoas são terríveis. A mulher quer ter uma casa abençoada, mas o raio do marido não ajuda. O marido quer conseguir chegar naquele lugar que ele tanto almeja, mas a esposa não apoia. Então vem as batalhas, os confrontos, um é inimigo do outro, é a ansiedade que nos faz inimigos. Porque quem confia no cuidado do Senhor, ama os inimigos e ora pelos perseguidores. Elias era um homem livre. Deus dizia, vai, ele ia. Fique, ele ficava. Nada prende. Ser obediente a Deus é mais importante do que chegar onde quer que se queira chegar. Para terminar. Primeiro, Elias era um homem identificado com Deus. Segundo, Elias era um homem livre para obedecer a Deus. E terceiro, Elias era um homem disposto a ser sustentado por Deus. Eu acho que esse é o resultado das primeiras duas lições. Quando você não tem vergonha de ser identificado com Deus e tem liberdade de ser obediente a Deus, o sustento de Deus é uma consequência na sua vida. Elias vai para a beira do riacho e os corvos vêm de manhã e à tarde entregar comida para Elias.
Foi aí que Deus criou o delivery. Era o motocorvo, Elias quer comer de manhã, os corvos vêm e trazem. Cortando sinaleiro, quebrando retrovisor de carro e tal. Elias quer comer à tarde, os corvos trazem. Elias quer beber água, o riacho está lá. Agora, o riacho está lá por um tempo, depois ele seca. Porque quando o sustento vem de Deus, a fonte pode secar, o riacho pode secar, o manancial pode secar. Deus faz sair água de uma pedra se Ele quiser. Ser sustentado por Deus é experimentar o milagre de Deus todos os dias. E aprender uma lição importante, a alegria diária de depender de Deus. Porque quando a gente assume o cuidado da nossa vida, um primeiro reflexo negativo é que a gente perde a alegria de viver o dia. No Sermão do Monte, Jesus disse: o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. E o dia de amanhã está tão forte no nosso coração que o dia de hoje se perde. O salmista disse assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Mas a alegria morreu no coração de quem está preocupado com amanhã. Você tem um problema para resolver amanhã, você não sabe como vai resolver, e isso já roubou as suas 2 últimas noites de sono. E você está triste, cabisbaixo, você acabe com um jeito de coitado, com cara de coitado, diante de uma esposa que também era uma coitada, porque acha que vai ficar sem aquilo que você tanto quer. E Elias é um sujeito que, se precisa comer, os corvos vêm e trazem. Se precisa beber, o riacho está lá, porque ele sabe que é Deus quem cuida dele. A alegria de depender de Deus é uma marca de quem vai fazer diferença nessa geração, que corre, 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 sem todavia chegar a lugar nenhum. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Damos-te graças, Pai. Graças, graças e graças pelo teu cuidado para com as nossas vidas, pela tua bondade, generosidade, amor, a tua disposição em nos ensinar pela palavra. Quantas coisas lindas estão presentes na tua palavra, quanta riqueza, como o salmista disse, a tua palavra é muito mais valiosa do que o ouro, do que muito ouro fino, e é muito mais doce do que o mel que goteja dos favos. É uma palavra que orienta, que exorta, que incentiva, que corrige, que abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Te pedimos, Pai, que nos dês a coragem necessária para vivermos de acordo com o que ouvimos, para tributarmos a Ti a glória que é devida ao Teu nome e nos deixarmos moldar pelas verdades do reino e pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.